Você sabia que a maioria dos seus resultados na vida são fruto de pensamentos? Inclusive esses seus resultados que você não curte. Os resultados financeiros, os resultados de relacionamentos e até da sua saúde está intrinsecamente relacionado, ligado ao seu pensamento, a essa energia criadora que você tem aqui dentro dessa cachola. Embora muitas vezes também o pensamento que você tem vem de outras fontes, que nós chamamos de pensamentos intrusivos, que são meio que plantados na malha. E como você está ligado na malha, e todos nós estamos ligados na malha, a gente acaba pensando coisas que nem sempre foram fabricadas pela nossa mente. Mas, tendo em vista que o pensamento ele vai gerar um sentimento, o sentimento gera as ações, e as ações geram resultados na nossa vida, sim, é preciso identificar um pensamento negativo para derrotá-lo assim que ele chegar na sua mente. Mas como é que eu posso identificar o pensamento e deletar, né? Fazer com que esse pássaro que pousou na minha mente, na minha cabeça, não faça ninhos? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou o Hermano. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, meu amigo, inscreva-se e ative todas as notificações, assim você não perde o nosso conteúdo. Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do meu canal. Eu te dou um outro conselho: maratone os meus vídeos aqui, que serão um divisor de águas na sua vida. Eu tenho certeza que a partir do momento que você começar a maratonar as séries que tem aqui no canal com conteúdos diversos, a sua vida vai tomar um outro rumo. Para melhor, é claro, né? Então, como que a gente pode identificar pensamentos e como que a gente pode controlar isso, de certa forma, para que isso não desencadeie na nossa vida coisas ruins, né? Então, quando a gente fala de pensamentos, como eu sempre trago aqui no canal sobre isso, a gente fala de pensamentos que vêm na mente para gerar sentimentos. Mas você já pensou que antes até, às vezes, de um pensamento surgir na sua mente, tem uma situação por trás disso? Então anote aí, vamos anotar uma regrazinha para você conseguir identificar pensamentos e mudá-los para melhor. Bom, primeiro, escreva aí situação, depois pensamento, depois sentimento, depois reação fisiológica e por último nós vamos quebrar esses padrões de pensamentos negativos. Então vamos lá, situação. Antes de você começar a pensar na vida, de pensar nos problemas e nas falsas idealizações de questões que nunca se resolvem, ou até mesmo em questões que você quer tomar decisão, e quando essa decisão ela é meio repentina, você precisa identificar qual a situação que desencadeou esse pensamento. É o primeiro passo. O primeiro passo que você e eu temos qual é a situação que desencadeou isso. Nesse passo você precisa reconhecer as situações da sua vida que traz algum tipo de pensamento, ok? Por exemplo, né, vamos identificar um aqui. Até coloquei aqui um exemplo aqui na minha frente para te dar aqui. Recebi um feedback negativo no trabalho ou em qualquer área da sua vida, tá? Eu aqui no canal, de vez em quando recebo alguns feedbacks que são bons, outros são negativos, e a gente tem que entender e filtrar isso, porque quando eu recebo um feedback negativo, essa é a situação. Alguém falou algo que eu não gostei. Essa é a situação. Precisamos reconhecer que tipo de sentimento, né, de primeiro pensamento, que essa situação que ocorreu desencadeou em mim. Bom, se eu tenho um feedback negativo, isso aí vai desencadear o quê? Um pensamento sobre aquilo que falaram para mim, né? E para você também. Aí você começa a pensar, ou você gosta ou você não gosta, e começa a maquinar. Então, e esses pensamentos que você começa a maquinar surgiram
de uma situação. Então, já notou qual foi a situação. Segura aí. Agora tem uma questão que os pensamentos eles vão gerar sentimentos, né? Identifique qual que é o tipo de pensamento. É como se você identificasse o pensamento que é automático, né? Não é um pensamento que você vai programar para pensar. Quando você tem uma situação de um feedback, por exemplo, negativo, esse pensamento que vem na sua mente, ele é automático. Então, você vai identificar que pensamento automático você teve em reação ou em resposta à situação. Tá, houve a situação. Qual é o pensamento em resposta a isso? E, mais uma vez, é automático. É a sua mente inconsciente reagindo à situação. Quais pensamentos podem vir em reação a uma situação, né? Por exemplo, do feedback. Eu nunca faço nada direito mesmo, né? Ou sempre acabo cometendo erros. Eu sou incapaz. Eu sou realmente uma pessoa que escreve errado, que fala errado. Às vezes, a gente fala aqui no canal, às vezes acontece de sair alguma palavra assim meio diferente. E eu tenho feedbacks, e eu amo o feedback de vocês. Obrigado pelo feedback de vocês. Até em questões mesmo de gramática. E eu tenho esse feedback, eu falo, cara, preciso mudar isso aqui, tá errado, né? Vício de linguagem. E a gente vai aprendendo. Mas se eu tomo esse feedback das pessoas que dizem, olha, irmão, não é assim, fala diferente, ou você se portou de uma maneira errada. Então, esse feedback é uma situação. Se eu tenho uma reação automática a esse feedback de, ai, caramba, só tô errando, ou brigo com a pessoa, esse é o sentimento, né? Esse é o pensamento em reação à situação. Você precisa primeiro identificar a situação, depois que pensamento essa situação gerou em resposta. Ok? Agora, o terceiro é o reconhecimento do sentimento. Qual é o sentimento que você teve com relação a isso? Um sentimento de baixa estima, um sentimento de eu não consigo mesmo, eu não posso. Porque esse sentimento vai também desencadear uma ação fisiológica, né? Que tipo de ação você teve com relação a esse feedback? Situação, né? Pensamento. Agora, sentimento que gera uma ação fisiológica, uma reação fisiológica. Tá, aí você pode sentir, tristeza, desânimo. Eu não vou mais fazer isso, porque toda vez que eu vou fazer, acaba dando errado, né? Aí, quem sabe você tem um coração acelerado por conta de alguma questão, né? Ou tensão, né? Tem gente que tem até torcicólogo, dependendo da situação. Então, o sentimento que você tem, ele vai, de alguma forma, reagir no seu corpo negativamente. Identificando a situação, o pensamento, o sentimento e agora que ação fisiológica eu tenho nisso, eu posso analisar também que essa ação fisiológica que eu tive vai me dar um comportamento. E esse comportamento é que de alguma maneira vai trazer os resultados da minha vida. Não? Pensamento, sentimento, ação e resultado. Tá comigo? Escreve aqui, tô com você até agora. Agora que você já tem uma base do que está acontecendo, você precisa identificar, né, o que esse tipo de pensamento e considerar na sua vida o que isso tem feito em você que tem, de alguma forma, influenciado o seu comportamento no dia a dia. Por exemplo, o seu comportamento de evitar novos desafios, de evitar conversar no trabalho, de evitar falar em público, por exemplo. Por falar nisso, eu tenho um curso chamado Destrave Isso, que te ensina você a destravar quando você tem problemas ao falar em público. Mas quem sabe essa análise toda te levou a bloqueios aí na sua comunicação, no seu trabalho. E agora, depois que você passou por essa fórmulazinha aqui, né, que eu citei, situação, pensamento, sentimento, reação fisiológica, comportamento, você precisa quebrar esse padrão. Sabe por quê? Porque esse padrão negativo de pensamentos é só seu.
As pessoas que estão de alguma forma envolvidas nisso, elas não têm nenhuma interação com o que você pensa. Embora você acredite que esteja pensando o correto sobre a situação, a pessoa que provocou isso, ela não está na sua cabeça. O que está na sua cabeça são os seus pensamentos. E esses pensamentos é que trazem esse tipo de situação na sua vida, que trazem todo esse desconforto. Então é preciso entender que, primeiro, esse padrão é um padrão de pensamento seu, do seu inconsciente. Então por que eu tenho só respostas negativas com relação a esse tipo de situação, né? Eu estou dando exemplo aqui de alguém falar um feedback, te dar um retorno que você não curtiu. Ou dar até um palpite na sua vida e você sempre reage dessa forma, porque é um padrão seu. Ok? Então, entendendo que eu tenho padrões negativos de resposta a situações na minha vida, que é desencadeada por pensamento, sentimento, ações, o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, faça isso. Automaticamente, quando vier um pensamento desse tipo na sua mente, você precisa colocar o foco em outra coisa. Comece a fazer outras coisas. Recebeu um feedback negativo? Exemplo meu aqui. Eu olho aqui nos comentários, tem gente falando assim: eu não concordo com esse tipo de pensamento. Ou, isso não tem nada a ver com a realidade. Ao invés de eu me prejudicar por isso, eu penso em outra coisa. Eu penso em como melhorar esse meu conteúdo para que essa pessoa, de alguma maneira, seja abençoada. Não querendo agradá-la, porque o papel que você nunca vai conseguir cumprir é agradar as pessoas. E eu não estou aqui de maneira nenhuma com papel exclusivo de te agradar. Não, eu estou passando aqui um conhecimento que, agrade ou não, ele pode te ajudar. Se você entender que às vezes você está sendo uma pessoa negativa porque é um padrão seu ser negativo, e está tudo bem, porque nós temos isso na nossa mente, né? Eu mesmo, às vezes eu estou sempre policiando para que eu não fique na negatividade, porque é isso. Nós precisamos o tempo todo estar nos moldando. Então como que eu vou logo de cara trabalhar com esse pensamento? O primeiro passo é: não foque nisso. Aquela situação vai gerar um pensamento. Não foque no pensamento. Saiba que ele é apenas um pensamento, certo? E não aceite como algo que é uma absoluta verdade. É um pensamento. A pessoa pode pensar o que quiser de você, mas não é uma absoluta verdade. Quando você pensa que aquilo que a pessoa disse, ou aquela situação que aconteceu com você, que desencadeia um pensamento negativo, nada mais é do que um pensamento da outra pessoa que quis impor sobre você, e não passa disso. Não põe o foco neste pensamento e nem na situação negativa. E percebendo esses pensamentos negativos, faça isso imediatamente. Quebre esse padrão de pensamentos negativos, fazendo uma outra atividade completamente oposta àquilo. E aí você pode ligar uma música. Você pode também cantar uma música. Ou você pode simplesmente sair do momento, vá fazer um exercício físico, vá fazer um cafezinho, né? Às vezes eu estou aqui no escritório, trabalhando, e chega alguma questão que eu tenho que resolver, e ao invés de eu deixar esse pensamento negativo ou a situação gerar, né, sentimentos negativos, eu faço o quê? Eu levanto aqui, vou ali, tomo um cafezinho, estou um tempo, respiro, e aí eu retomo as minhas atividades com uma nova perspectiva. Eu quebrei o padrão, você entende? Você precisa quebrar o padrão desse pensamento, porque você quebrando o padrão, naturalmente a sua mente se reorganiza e os seus sentimentos vão entrando em cadeias, e aí, claro, você vai também mudar os seus sentimentos, as suas reações fisiológicas. Preste atenção: boca seca, palpitações, suor frio na mão. Tudo isso são reações fisiológicas a uma situação que gerou um pensamento que veio para um sentimento. É importante você ter esse domínio, esse autoconhecimento, para você nunca mais ser influenciado por pensamentos ou atitudes de outras pessoas que vêm até você, ou atitudes suas mesmo, que de algum momento causou problemas. E uma das atividades que eu gosto muito e que funciona é, se você
principalmente se você trabalha autônomo, se você tem uma liberdade, saia do ambiente, saia do escritório e vai fazer uma caminhada, nem que seja na redondeza. Eu sou trader também, como eu trabalho no mercado financeiro, às vezes quando a gente está ali naquela decisão em sair da operação por conta de um pequeno prejuízo ou por conta de um pequeno loss que pode ser tomado, às vezes a gente sai da situação e o mercado vai lá e dá o nosso ganho e a gente não estava lá para pegar o dinheiro. A gente saiu antes. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma situação nessa questão do trade? Eu tô ali. Bom, quando eu entrei na operação, eu já sei que eu já defini se eu vou ter o meu loss, né? O meu stop. Não loss, né? O meu stop, que também pode ser o loss. E aí eu determino ali. Eu sei, eu vou ganhar X, eu posso perder X. Então eu coloco e simplesmente vou dar uma caminhada. Espero o profit me dar o ganho, né? Na maioria das vezes a gente sai no ganho, graças a Deus. Mas, enfim, é assim que você começa a quebrar um padrão de pensamentos. Quando vier a palpitação, levanta, vai dar uma caminhada, né? Ou faça o que você gostar, né? Eu falei música, vai tomar um cafezinho. É preciso quebrar o padrão que vai desencadear as reações fisiológicas, tá? Se você matar isso logo quando você identificar a situação, show de bola. Eu tenho certeza que com o tempo você vai ter essa habilidade. Assim, eu já identifico. Vê um pensamento, eu já faço algo para quebrar o padrão e não deixo isso descer. Às vezes, ele vem mesmo para as reações fisiológicas. Aí a gente faz esse antídoto aqui. Ok? Uma outra técnica que você pode fazer, e eu aconselho que você faça junto com o que eu disse para quebrar padrões, você pode sair, fazer o que eu faço, uma caminhada, tomar um café, e você pode conversar com você mesmo como se fosse uma outra pessoa te dando um conselho. Assim, bom, eu reconheço que estou com um probleminha aqui e eu entendo que eu estou frustrado agora, mas todos cometem erros. E eu também, às vezes, cometo erros. E está tudo bem. E aí você pode afirmar assim, isso não define o que eu sou. Então, essa situação, esse pensamento não me define. Esse erro que eu possa ter cometido não me define. Tá tudo bem. Mas quando você tem essa atitude de falar consigo mesmo de uma forma gentil, não da maneira, eu sou um burro mesmo, eu só causo problema, eu sou o problema da humanidade. Não, isso aí não te ajuda em nada. O que vai te ajudar é você quebrar esses padrões com palavras gentis, com você mesmo, falando, poxa, irmão, que coisa, né? Mas tudo bem, é assim mesmo, vivendo e aprendendo, né? Crescendo, desenvolvendo, aprendendo com os erros. Eu tenho certeza que na próxima eu vou ser melhor. E aí você vai quebrando o padrão negativo que gerou lá na situação. Agora, uma dica extra, você pode pegar um caderno e anotar todos os pensamentos que você tem que se repetem, né? Você vai notar que eles se repetem só quando você anotar. Então comece anotando assim, bom, eu tive um pensamento assim nesse momento aqui. Você pode notar que na próxima ocasião que tiver algo parecido, também esse pensamento surgirá. Então quando você percebe que você já tem uma listinha de pensamentos que vão acontecer com você e que tipo de ações esse pensamento traz para você e as reações fisiológicas, você já acaba aqui, ó, derrota ele assim que ele aparecer. Assim que surgir um novo pensamento negativo, com certeza você vai ter aqui um catálogo de pensamentos que se repetem. E digo mais, não só pensamentos. Tudo que você vê de padrão negativo na sua vida se repetem por anos. Se você for agora olhar a data de hoje, e principalmente se você está passando por um problema, uma situação, e anotar a data de hoje, e tentar conseguir trazer à memória o que aconteceu exatamente nessa data, nesse tempo, no ano passado, atrasado, você vai ver que teve repetições de ciclos. E quando você identifica, você começa a ter estratégias, ou pode traçar estratégias para você vencer isso de acordo com o que eu estou falando. Situação, pensamento, sentimento, reações fisiológicas. E quebra de comportamento. Então essa é uma dica maravilhosa, ter um caderno para você anotar tudo que acontece com você, um diário de tudo que acontece com você e quais pensamentos essas situações geraram na sua vida. Alguém me deu um feedback que eu não gostei. Essa é a situação, feedback.
Que pensamento eu tenho sobre isso? Todas as vezes que alguém me dá esse feedback. Que sentimento isso me traz? Que reações eu tenho? Boca seca, palpitação, raiva, ansiedade. Vai anotando. O que eu posso fazer para quebrar isso? Eu tenho certeza que esse vídeo vale muito mais do que muitas aulas que você paga por aí na internet comprando cursinhos. E aí você vai fazer o seguinte. Então, definir todos os pensamentos. Tem a listinha dos pensamentos. Agora você vai analisar de verdade se esses pensamentos são fatos. Isso são pensamentos que realmente têm poder na sua vida ou que realmente são questões a se dar um valor ou são apenas pensamentos que você impõe sobre você e também sobre os outros. Porque às vezes você lê um texto, você ouve um áudio de alguém que te mandou um áudio ou uma situação e tem já um pensamento pré-definido sobre você e sobre o que o outro pode estar pensando de você. Então, às vezes, tem situações que não existem no externo e estão apenas dentro de você. Lembra que eu disse que esses padrões são seus? Quando você identifica esses padrões, você vai ver que, às vezes, o que você pensa sobre você é totalmente equivocado. E o que você pensa sobre o outro e sobre o feedback do outro também está fora da caixa. Está totalmente bagunçado. E em Jeremias 29... a Bíblia diz assim, que Deus disse que Ele é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamentos de bem, de paz, de alegria. Pensamentos para nos dar esperança, futuro. E a gente pensa que Deus está longe da gente. Mas na verdade isso é um pensamento que eu mesmo coloquei como verdade. E que não são verdades. Então esses são pensamentos que só vão te trazer questões ruins. Que não existiam até você entrar nessa cadeia de sentimentos e reações. Também não vou dizer que é fácil, porque reconhecer, né, os pensamentos e mudar esses pensamentos, esses padrões de pensamento, requer prática. E é isso que eu trago para você, prática. Exercícios para ser praticados. Não é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível você praticar esse feedback que eu te dei agora, essa listinha de coisa, para que você possa ter mais pensamentos produtivos, né, de positividade, não de negatividade. Para que você mude esse padrão de negatividade, é importante você praticar isso. Lembra do caderno? Se você não tem um caderno para anotar, meu irmão, esse é o momento. Tenha atitudes mais positivas sobre você. Anote tudo que acontece com você. Você vai ver que você vai conseguir mudar a sua vida. Bom, eu tenho certeza disso porque a minha vida mudou e continua mudando a cada dia. E eu estou aqui com esse caderno na mão, na verdade é o Diário da Gratidão que eu quero te oferecer. Aqui na descrição tem um link para você adquirir o Diário da Gratidão. Aqui dentro você vai encontrar várias declarações de afirmações positivas de gratidão para que você possa começar o dia se enchendo dessa frequência maravilhosa que é a gratidão. E eu sempre convido você a vir para a mentoria ou despertar, caso você pratique as questões e ainda não consegue implementar 100%, ou não entendeu 100% de tudo que eu ensino aqui. Mesmo maratonando os meus vídeos ainda tem dificuldade de implementar? Bom, então é na mentoria ou despertar que você vai destravar isso. Então aqui abaixo na descrição também tem um link para fazer a aplicação da mentoria. E é claro, a gente vai fazer uma triagem para ver se realmente faz sentido ou não estar com você. Mas fazendo sentido, eu tenho certeza que você vai mudar a sua vida da água para o vinho. E eu sinceramente espero que este conteúdo tenha trazido luz para a sua vida. Eu sou o Hermano e te vejo no próximo vídeo. Até lá.